Entre Nós. Oferecimento: Companhia dos Móveis, Rossi Instrumentos Musicais, Foco Imóveis, Fashions Buffet e Jornal Vale Paraibano. Pai e filho disputam o Mitsubishi Cup e de São José dos Campos estão em 5º lugar nessa belíssima Copa que percorre o Brasil com muita velocidade. Tenho o prazer de conversar com Fábio Rocha Nascimento e Paulo Rocha Nascimento, piloto e navegador, pai e filho, daqui de São José, levando o nosso nome com toda a propriedade nessa importantíssima prova no Brasil. Tá bom? Fábio, muito obrigado pela presença. Paulo, como começou essa história, essa paixão pela velocidade? Foi ele que te ensinou a dirigir, Fábio? Foi ele que me ensinou a dirigir. Eu devia ter o quê? Uns 7, 8 anos. Primeira vez que eu dirigi sozinho. Bem irresponsável. Bem irresponsável. Pouca coisa, Pouca né? coisa. Mas o cara é tão irresponsável que ele corria de moto, corria de kart, já fazia rally. Não teria como não correr, né? Filho de peixe, Peixinho é. não tem jeito, Não né? tem jeito. Paixão pela velocidade. Mas você sempre se interessou pela terra, pelo rally e tal, ou você já correu em outras categorias também? Já corri em outras categorias. Eu sempre achei muito interessante o rally pelo aspecto como a gente vê na televisão, os caras derrapando o carro, sempre achei muito bonito aquilo. Mas inicialmente o foco, vamos dizer assim, foi mais para a carreira no asfalto mesmo. Sei. Durante muitos anos eu participei, isso já depois que ele largou as pistas, vamos dizer assim, né? Aí eu participei muito tempo de kart, corri 2 anos em Interlagos, na Fórmula Ford lá, fomos campeões, né? O cara aqui, meu técnico aqui, vamos dizer assim, dando os palpites, né? As dicas, as deixas e tudo mais. Mas é aquele negócio, né? Aqui no Brasil Ainda é difícil. O esporte a motor é muito difícil, não só pela dificuldade de se conseguir patrocínio, mas pelo preço que custa aqui. Você falou uma coisa que eu acho muito interessante, porque algumas pessoas, quando veem o seu carro todo bonito, está lá fora o seu carro, todo adesivado, fala, nossa, que beleza, confundem a prática de um esporte estritamente com uma brincadeira. E na verdade não é isso. É claro que você tem o privilégio e o prazer de fazer uma coisa que você gosta. Mas isso tem que ser encarado como um esporte. Sem dúvida. É esse o ponto. Né? O que a gente vê, o que as pessoas veem na televisão, a pilotagem em si, é 10% do que acontece. Você tem toda uma equipe envolvida, você tem todo um tempo envolvido nisso. Né? Você tem mecânicos, a gente tem 2 mecânicos que nos ajudam aqui, temos nosso preparador físico também. Porque não deve ser brincadeira em frente. Quanto dura em média uma prova? São 3 etapas, vamos dizer assim, por prova. Ocorre todas no mesmo dia. Cada uma dura em média, vamos dizer assim, meia hora, né? Meia hora, 30 minutos. Só que é 30 minutos de adrenalina, o pé no fundo o tempo inteiro. Então, é aquele período que você gasta toda a sua energia. Aí você tem 2 horas de intervalo para correr mais 30 minutos, que você gasta mais energia. Você precisa de um condicionamento físico bem forte aí. Sem dúvida. A ênfase do trabalho físico é condicionamento físico. Porque o carro, eu nunca medi a temperatura dentro do carro, mas imagino que seja acima de 45 graus. E você está com aquele macacão, capacete, todo equipamento de segurança? Luvas, balaclava, capacete. Isso faz parte do regulamento da prova, você não pode ficar sem isso daí? Não pode ficar sem, senão você não corre. Certo. Então, além do carro não ter um ar-condicionado, a janelinha ser desse tamanho, você está com todos esses aparatos, né, a 45 graus, terra na tua cara e acelerando. E acelerando, né? E mantendo a concentração para acelerar. Não tem dúvida, a concentração tem que ser total. Quanto dá de média isso aí? Por exemplo, num percurso, num trecho desse daí de 30? A última etapa que a gente correu em Uberlândia, que foi um mês atrás, foi a etapa mais rápida do ano, ela girou na média em torno de 90 por hora por etapa. 90 por hora de média. Isso é muito. Lembrando que você tem cotovelos que você faz a 30 km por hora. Até menos, né? Até menos. Você primeira marcha. Terra, na verdade, não são estradas. São estradas abertas dentro de fazendas. Que num carro normal você não conseguiria andar acima de 70 por hora nunca. E a gente frequentemente anda 130, 120. Uau!
E isso daí, tempo seco, tempo molhado, garoando, nevando, caindo, chovendo, canivete, de uma maneira geral, as provas são feitas em tempo seco. Se a pista estiver molhada, se a pista estiver úmida, ela é até feita, mas se a pista estiver enlameada, ela não é executada. A prova é suspensa e é feita em outra data. E tem alguma etapa aqui, no Vale do Paraíba? A primeira etapa do campeonato começou em Taubaté, esse ano. O campeonato no começo do ano aí, foi aberto em Taubaté. Abriu. Sei. E foi a etapa que a gente foi melhor, não sei se é por causa da torcida e tal, né? Bom. A gente ficou em segundo lugar. Porque, Glauco, aquele problema, voltando àquele negócio da equipe envolvida e tal, né? A gente gasta muito dinheiro. Não é um esporte barato, né? Mas, ao mesmo tempo, tem gente que está andando atrás, a gente que gasta 5 vezes mais que a gente. Nossa, dá um parâmetro pra gente aí. Deve gerar em torno, por prova, o gasto nosso por prova, contando transporte, hospedagem, equipe de apoio, mecânicos, combustível, certo. Gira mais ou menos em torno de por volta de R$ 3.500. Certo. Quando ele fala de equipes, existem equipes que cobram apenas para estar na pista com o mecânico, eles cobram R$4.000. Então o cara vai gastar numa prova 10, 11 mil reais. Hoje em dia, em termos de mercado, existe, a gente estava vendo o carro de vocês lá, existe uma aproximação do mercado em vistas a esse patrocínio, porque é uma coisa que vocês têm um nível de visibilidade muito bom, orbitam num universo, num mercado, vamos dizer, de pessoas muito bom também, porque a pessoa precisa ter um conhecimento, precisa ter dinheiro para começar esse esporte. Como é que está o mercado para isso daí? Vocês sentem que existe uma abertura e que falta divulgação? Sente que existe a divulgação, mas o mercado não está aberto? Porque eu sei, e você que está nos assistindo agora, uma das intenções desse programa é exatamente isso: trazer esportistas, pilotos, profissionais competentes para, dentro do serviço deles, dentro do talento deles, você que tem uma empresa, você que está ligado nesse meio, ter uma opção. E eles são de São José dos Campos. Como é que vocês veem esse mercado? Existe essa possibilidade, né? Com certeza existe. Na verdade, eu diria para você que hoje a Mitsubishi Cup, acho que na área automobilística no Brasil, é um dos eventos mais bem divulgados. Praticamente todos os canais de televisão, na televisão aberta, a Globo sempre cobre, e na televisão por assinatura, ESPN, Sport TV. Eu já vi na ESPN. Vários canais, AXN, vários deles transmitem, e existe uma boa cobertura, né? Mas mesmo com essa cobertura, a gente sente que não é fácil você obter um patrocinador. Por quê? A Mitsubishi Cup é uma competição de âmbito nacional. Para ser mais correto, a Mitsubishi Cup, na verdade, são 2 campeonatos. Um campeonato chamado de Sudeste e outro chamado Nordeste. Tá? Sudeste acontece de Minas para baixo, e é o campeonato, vamos dizer assim, principal da Mitsubishi Cup. Tem mais etapas e é mais antigo. O Nordeste, realmente, ele tem menos etapas e ocorre na região Nordeste. Apesar de toda a divulgação, de todo o trabalho que é feito, ainda assim, você conseguir negociar um patrocínio ainda é muito difícil. Por quê? Muitas empresas alegam, por exemplo, que ela não tem uma presença nacional. Então, o investimento num esporte de âmbito nacional nem sempre é interessante. O que acontece é o seguinte: isso, na minha opinião, é um erro de estratégia de marketing, porque embora ela aconteça nacionalmente, a cobertura acontece na televisão. Não tem dúvida. Então a marca aparece na televisão. E com nível de visibilidade muito grande. Muito grande. O carro é maravilhoso, está todo adesivado, chama muito a atenção. Tem um nível de visibilidade alto, né? Com certeza. Com uma cobertura. Deixa eu perguntar a respeito da cobertura regional. Como é que vocês veem aqui a nossa mídia? Os canais de televisão, a mídia impressa, a rádio. Existe um apoio para isso daí? Eu estou sendo porque eu quero abrir muito esse espaço aqui. Não. Ainda é fraco? Efetivamente é muito fraco. Porque a cobertura acaba acontecendo, vamos dizer, regionalmente pela Rede Globo. Né? Em termos de mídia impressa, por exemplo, não existe praticamente cobertura nenhuma. E realmente era bastante fraco. E olha, nós não somos os únicos. Em Taubaté, em Mogi das Cruzes,
Existe uma outra dupla que corre numa outra categoria do Mitsubishi Cup, que eles também andam bastante bem. Sei. E ainda assim, você não ouve falar deles. O que é uma pena, né? Que é uma pena. O que é uma pena. Olha, mas eu posso dizer uma coisa para vocês. Hoje, um dos nossos patrocinadores aqui, o Vale Paraibano, essa nova fase do Vale Paraibano aí, eles estão muito interessados em fazer exatamente isso. Dar a todos os profissionais da região um veículo com a dimensão de cobertura de um Vale Paraibano. Existe efetivamente esse interesse. Eu quero até pedir para a gente ficar muito mais em contato e a gente traçar alguns planos. Antes Seria de ótimo. conversar aqui, Paulo, eu estava conversando com o Fábio. No último programa eu entrevistei, você telespectador deve ter visto, nós recebemos, aliás, muitos e-mails em função dessa entrevista. Eu conversei com o André Azevedo, aqui, que também passou por períodos muito difíceis, até que entendessem que ele é um esportista e que o esporte dele é aquele. Até ele conseguir captar o patrocínio e tal. E ascendeu a um novo ponto da carreira dele, vamos dizer assim. Comentando aqui com o Fábio, a nossa região é belíssima em todos os termos, de relevo, de clima, de natureza principalmente. Comentei com o Fábio e comentei com o André, por que não usar o esporte de vocês para uma grande alavancagem do turismo na nossa região, como é feito hoje com o Rally dos Sertões. Esse também não seria um meio de alavancar a possibilidade de maiores patrocínios pelo maior número de provas para vocês que precisam desse patrocínio, afinal de contas? Acredito que sim. Foi como eu falei, quando a gente participa de alguma etapa aqui, a energia é outra, você Dá gana, né? dá 110% o tempo inteiro, né? Não tem dúvida. E E a região do Vale do Paraíba é uma região que em rally ela é tradicional. Também não é de conhecimento de praticamente ninguém, mas no Campeonato Paulista de Cross Country, que usa carros muito parecidos com o que a gente utiliza na Mitsubishi Cup, o regulamento é muito parecido, Sei. existem 3 etapas no ano que acontecem no Vale do Paraíba. Já teve uma etapa em Taubaté, uma etapa em Caçapava e uma etapa, acho que foi em Pinda, né? acho que foi. Mas a cobertura ainda é muito pequena. Muito pequena. É muito Muito pequena. pequena. Eu quero ficar muito em contato com vocês. Mesmo a gente que está por dentro do esporte, às vezes não sabe que ocorreu a prova de outro isso? campeonato. Nossa. Você entende? Ah. A gente tá... aconteceu uma prova, já aconteceu semana passada, perdi a prova, podia pelo menos assistir, não Aí é participar. complicado. Aí é bem complicado mesmo. Aí é bem complicado. Então- Agora, sendo bem específico, porque o nosso telespectador é possível que tenham pessoas agora interessadas, como nesse evento que você vai ver algumas imagens aqui depois, muita gente assistindo aqui, gente muito interessante, muito legal que está acompanhando o nosso programa ao vivo aqui. Para o Glauco ser um patrocinador desse programa, para você empresário ser um patrocinador, da equipe de vocês. Qual é o caminho? Eles entram em contato com vocês, vocês têm categorias de patrocínio. Dá uma explicada para a gente, porque às vezes existe o interesse do empresário e ele não sabe como. Então, na verdade o que acontece é o seguinte, o carro ele tem uma área destinada a patrocinadores do evento, tá ok? Que são patrocinadores obrigatórios. Perfeito. Que todos os carros têm que ostentar os mesmos patrocinadores nas mesmas posições, e existe uma área de tamanho bastante razoável que é reservada ao patrocinador particular de cada equipe. Certo. Ok? E essa área a gente pode comercializar da maneira que a gente achar mais adequada. Perfeito. Ok? Então, é uma mera questão da gente estar conversando, e essa área é uma área realmente de boa exposição, que com certeza nas coberturas que existem, que o carro, frequentemente o carro é filmado e tudo mais, e aparece, o macacão da gente, que a gente utiliza, existe todo o macacão disponível como área de patrocínio privado, ok? E isso pode ser tranquilamente negociado, para nós seria muito interessante. Não é só o trabalho na divulgação na pista, né? A gente faz eventos, isso aí. Lógico. Você pode participar de eventos para divulgar a marca, né? Lógico. Por exemplo, o nosso carro está disponível para ficar em exposição, numa área Como de interesse do vocês gentilmente patrocinador. trouxeram o carro aqui agora, Sim. eu já vi um monte de meninos grandes aí falando, nossa, e já vi uma amiga minha falando para um outro amigo meu, falando, nem pensar, hein? Nem pensar. Mas isso daí empolga mesmo. Tem o outro lado do esporte aí. Porque é empolgante, eu vi um monte de gente aqui comentando a respeito do carro. Nossa, que legal, isso deve andar muito. Ele é empolgante e eu tenho certeza, se bem divulgado, atrai muita gente. Com certeza. Atrai. Um outro ponto que eu quero colocar aqui, que você falou muito bem, Fábio,
A partir do momento, mesmo no nosso programa aqui, existe uma responsabilidade que eu tenho certeza que vocês têm, muito grande a partir do momento que você cola uma marca no seu carro, que você põe uma marca no seu peito ou na sua cabeça. E eu tenho certeza que vocês têm. Fique sabendo, você telespectadora, todos que estão nos assistindo, que isto é uma responsabilidade muito grande, porque você passa a ser um espelho daquela empresa. E você também, com a sua conduta, com o seu procedimento, com o que você fala, você está avalizando aquela marca. Então, você, patrocinador, tenha certeza disso. Não é só corremos e enfia o carro na garagem, não. Ele falou muito bem. Uma participação numa responsabilidade social, dentro da sua empresa, ir lá, levar o carro. Existe essa possibilidade, né? Com certeza. Eu falo isso porque às vezes ele fala assim, mas eu vou botar meu selinho no carro lá e pronto. Não é assim. Não é assim. Tem todo um envolvimento, né? Envolvimento profissional. Né? Na verdade, às vezes, é que eu estava comentando com você um pouco mais cedo, às vezes você tem uma proposta boa, você está bem estruturado, tem uma equipe boa, mostra para o possível patrocinador, né, das possibilidades de se usar o patrocínio como um meio de divulgar a marca, mas sempre fica a impressão para quem está procurando patrocínio, por maior esforço que seja, por mais dedicação que foi feita, por mais profissionalismo que se traz no negócio, que na verdade você está parecendo que você está implorando por alguma coisa. Não é isso, é uma troca profissional. Não tem dúvida, né? Não tem dúvida. Uma parte divulga a marca no carro, a outra parte faz o melhor possível para divulgar aquela marca. Não tem dúvida, não tem dúvida. Então, e essa relação de troca que você falou, eu acho muito importante. Por exemplo, como eu disse aqui, o Vale Paraibano, a Foco Imóveis, a La Prairie, da Rivoli, que está presente aqui hoje, é uma relação de troca. Tudo é uma relação de troca na medida em que existe seriedade, que eu tenho certeza que é o caso de vocês, dos dois lados. Como divulgar? Existem N possibilidades. E esta, com certeza, é uma delas. Se eu tivesse dinheiro, eu patrocinava e ia botar um Entre Nós lá no carro de vocês. Mas eu quero muito, hoje aqui conversando com todas essas pessoas, e vocês, nós vamos apresentar vocês para algumas também aqui, para a gente saber mais. E eu quero um compromisso de vocês aqui, antes de fazer uma outra pergunta que já me fizeram lá, que eu quero falar com vocês. Eu quero um compromisso de vocês de, primeiro, me manterem informado e voltarem sempre aqui. Voltarem sempre aqui, porque as pessoas precisam saber mais da possibilidade que existe em patrocinar um esporte tão interessante como esse daí. Uma outra coisa que eu quero, vocês já têm alguma coisa que a gente possa colocar até no ar aqui a respeito disso daí do patrocinador? Procure com a gente, quero o endereço de vocês, quem procura. Já existe esse material pronto para o patrocinador que se interessar? Existe, a gente tem um material, inclusive a intenção nossa era trazer para cá, por um problema em cima da hora, né? Não foi possível. Mas nós temos o nosso e-mail, eu posso falar um e-mail aqui? Lógico. O meu e-mail é fabionassime, NASCIME, paranoe, @uol.com.br. O dele é pvnassime, @uol.com.br. E se alguém tiver interesse e mandar um e-mail para a gente vai ter o maior prazer em mostrar o nosso material, mostrar a nossa oficina, se quiser conhecer, porque para nós é um prazer. Muito, muito legal. Tenho certeza, você é interessado, você está vendo aí na sua tela o e-mail, pode entrar em contato direto ou então também com a gente aqui, com a produção do entrenós, @entrenos.com.br, que nós passamos todos os contatos para ele. Nós temos que apoiar essas pessoas daqui de São José que levam o nome de São José com tanta competência e numa coisa tão bonita como é esse rally. Então, eu vou perguntar uma outra coisa para vocês, que dá umas brigas de vez em quando lá? É o que mais... Nossos dois falaram, nossa. Muita briga. O que acontece é o seguinte, se você me permite, quem briga mais é navegador, né? Então, basicamente, o rally de velocidade, existem alguns tipos de rally, né? Existe o rally de regularidade, onde normalmente existe um certo tempo para se pensar. E o rally de velocidade, as coisas acontecem muito rápido. A função básica do navegador é avisar o piloto o que vem à frente. Certo. A próxima curva, para que lado é, que característica de curva ela tem, se é fechada, se não é, se responsabilidade incrível. Se existe um salto ou coisa do tipo. É muito maior do que a gente imagina, na verdade, né? Só te interromper nesse aspecto.
O papel do navegador é muito mais importante do que está escrito lá na porta lá. Porque se ele erra para mim alguma coisa, inclusive isso na relação de pai e filho, o que ele fala para mim é o que eu vou fazer. É lei. É lei, entendeu? Então se ele falar alguma coisa, a curva é para a esquerda e falar virar para a direita, eu vou entrar no meio do canavial, porque... É complicado, entendeu? Isso. O lado bom da coisa é que as coisas acontecem tão rápido que quando um erra, não dá tempo de brigar muito. Porque se continuar brigando, vai perder a próxima curva. Então, a briga tem que ser de 2, 3 segundos, entendeu? É aquela famosa, em casa a gente conversa, vamos continuar. Você dá uma esbravejada porque alguma coisa deu errado, mas não dá para ser mais que 2, 3 segundos, porque logo a seguir vem uma outra curva, vem um outro salto, vem uma outra valeta, e se você não avisar, ou se o piloto se distrair, o acidente acontece. E você, Paulo, você já foi técnico dele, pai, obviamente, já foi técnico. Como é que surgiu essa de virar navegador do seu filho? Na verdade, eu participo de ralis, de rally de regularidade há muito tempo 20 e tantos anos. Eu já fui campeão paulista, correndo junto com minha esposa, já fui vice-brasileiro, correndo com aquela pessoa que hoje é o nosso preparador. Eu já corri de moto. E quando nós começamos a fazer rally nós dois juntos, eu era piloto e ele era navegador. Mas era rally de regularidade. Certo. No momento que nós decidimos fazer rally de velocidade, eu sou obrigado a reconhecer a superioridade dele como piloto em relação a mim. Você viu o sorrisinho dele, né? Ele já falou assim, não, tudo bem, eu não queria falar, mas é verdade. Né? Não, ele realmente é melhor piloto do que eu. Sim. Então não há como discutir. A posição que me cabia na dupla era de navegador. Eu sou um bom navegador, me considero assim, mas ele é um excelente piloto. Eu estou achando, Paulo, que você não queria era perder a corrida. Você fala assim, já não dá para eu pilotar mais, ele está melhor do que eu, mas eu vou na corrida, não vem não. É bem por aí, né? É por aí. Não, muito, as brigas existem, né? Sim. Mas muito, muito interessante. Para você, telespectador, eu acho isso um exemplo mesmo. A gente conversando aqui um pouco antes, eles se dão muito bem. Eu acho que é uma condição sine qua non para que as coisas aconteçam. Com certeza. Mesmo. Mas às vezes é até bom para melhorar o relacionamento entre pai e filho. Porque a convivência passa a ser tão intensa, né, tanto na briga quanto na comemoração por algum resultado bom, né, que você se aproxima, não tem como não se aproximar. Não tem como mesmo, Não tem como, você está de um lado do outro aqui, não tem como. Né? E o rally, na verdade, no intervalo entre as corridas, existe a preparação para a corrida. Não é a preparação chegar lá do e correr, equipamento, né? A discussão de estratégia, a discussão de toda a logística que vai envolver a próxima prova, que continua mantendo a relação dos dois cada dia mais próxima, porque os dois estão envolvidos nisso. Um carro, se vai correr em Uberlândia, esse carro não pode ir rodando na estrada. Lógico. Ele tem que ter um transporte para levar para Uberlândia. Então, tem que ter uma logística por trás disso, você tem que ter uma equipe de transporte por trás disso, você tem que ter os mecânicos que vão te suportar lá em Uberlândia. No nosso caso, um dispêndio de tempo, muita gente envolvida em todo o processo. Muita gente. Nós temos hoje, aqui em São José, a gente opera com uma equipe que ela é composta de um preparador e um mecânico, que é o Marcos e o Tininho, e nós temos uma equipe do Rio de Janeiro, que é quem nos dá apoio na pista. Nossa. Toda a prova eles passam em São José, pegam o nosso carro, embarcam no transporte, levam para a pista e na pista 2 mecânicos nos apoiam na corrida. Realmente. Que são mecânicos diferentes dos preparadores aqui de São José, são mecânicos de pista. É bastante coisa. É muita gente. É muita gente. Mas a gente põe a mão na massa também, né? Não tem a menor dúvida, porque também se não puser, não souber onde é o problema, não tem mecânico que dê jeito. Uma outra coisa, vocês têm um patrocinador em São José dos Campos. Sim. Que é a OnSet Tecnologia. OnSet Tecnologia. Está de parabéns a OnSet aqui, acreditando nos nossos esportistas, pai e filho. Eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui. Quero um compromisso de vocês, estão aqui os telespectadores e todo o público que está nos assistindo aqui, o compromisso de nos manter informados e uma promessa de que foi a primeira, mas não será a última vez que vocês vêm contar aqui. Compromisso. Queremos comemorar junto com vocês, sair desse quinto para primeiro lugar o mais breve possível. Vamos comemorar, com certeza. Senhoras e senhores, Fábio e Paulo Rocha Nascimento, levando longe e muito rápido o nome de São José dos Campos. Muito obrigado. Obrigado. Entre nós. Oferecimento. Companhia dos Móveis. Rossi Instrumentos Musicais. Foco Imóveis. Fashions Buffet. E Jornal Vale Paraibano. Os móveis dos seus sonhos. Ambientes requintados das páginas de revistas. Exclusivos, elegantes a cada detalhe.
Do sonho à realidade, pertinho de você. Sacaro, a forma do desejo. Conforto, variedade, qualidade e bom gosto com o estilo que mais define você. Exclusividade. Venha nos visitar e conheça nossos planos especiais de pagamento. Sacaro, a grife que faz da sua casa uma casa de revista. Valente, visado, virtuoso, verídico, vitorioso, variável, valorizado, valioso, visível, veloz, vital, veículo, vivo, verdadeiro, Vale Paraibano, independência e verdade.